Romanos capítulo 4. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego, sou ministro do Evangelho, congrego no Ministério Vida Nova, lá em Cubatão, no Jardim Casqueiro. Todo ano o ministério ele tem um tema. E o tema que Deus nos deu esse ano é o ano do recomeço. É o ano do recomeço. E desde do final do ano passado, já tem... Fraga falou que tem 42 anos que ele serve a Jesus. Eu tenho algumas décadas a menos. Tem 12 anos que eu sirvo a Jesus, mas tem 12 anos que eu me converti. Né? Também fui um viciado aí em vários tipos de drogas. Mas quando eu realmente, de verdade, coloquei a minha vida na mão de Deus, que foi há 12 anos atrás, desde então, todos os anos, eu virei o ano na igreja. Então, a minha virada de ano foi uma virada de ano que foi feita na igreja. E sempre, pelo menos na igreja que eu faço parte, a gente fazia aqueles propósitos de oração. O que é que eu quero para o ano que vem? O que é que eu desejo para o ano que vem? O que é que eu quero para o próximo ano? E a gente fazia aqueles propósitos. E eu glorifico a Deus porque todos os anos, muitas coisas daquilo que eu desejei, né? E eu quero trazer isso nesse momento para você, que Deus, Ele é aquele que concede desejo do coração. Muitas coisas do meu coração aconteceram, e coisas que eu pedi, e eu pedi porque foi Deus que tinha colocado isso no meu coração. E aí, quando foi no ano passado, o ano passado foi um ano muito complicado, né? A gente sabe disso. E eu me lembro que no ano passado, o ano retrasado, 2019, eu escrevi algo para que eu pudesse viver em 2020. E aí chegou 2020. Aí, uma das coisas que estava lá era: Senhor, que o Senhor traga saúde para a minha família. Só que o ano começou com uma pandemia. E toda a minha casa pegou esse coronavírus. Nós ficamos doentes. Eu fiquei 15 dias de febre, sem conseguir levantar da cama. E interessante, porque eu pedi saúde, mas o que veio foi uma enfermidade. Uma das coisas que estava lá no meu pedido de oração é que Deus abençoasse os meus recursos financeiros. E o ano começou, eu sou lá de Aracaju, né? E lá em Aracaju a gente chama isso de pindaíba. Sabe o que é isso? O ano começou numa pindaíba só. Sabe, aquela falta de recurso, tudo apertado. Eu falei, meu Deus, a gente pede para que Deus abençoe os recursos, e começa tudo assim, na escassez. E aí, outra coisa que estava no meu pedido de oração, eu falei assim: Senhor, eu queria ganhar X vidas para Jesus esse ano. Coloquei um número lá, X vidas. E aí, quando começa o ano, vem um lockdown, e a ordem é: não saia de casa. De repente, a gente viu os nossos irmãos na igreja, você não pode mais ir na igreja. A igreja física teve que fechar suas portas por um tempo. Visitar alguém, nem pensar. Tocar em alguém, nem pensar. E eu peguei o meu pedido de oração, aí chegou o final do ano, né? E eu comecei a ver que muitas coisas que eu pedi aconteceram o contrário. Mas olha só como Deus faz as coisas. Né? Quando chegou em dezembro, eu tinha pedido saúde, mas veio enfermidade. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus, aleluia. Eu tinha pedido recursos financeiros em abundância, mas veio escassez financeira, mas a terra seca começou a florescer de novo. Eu tinha pedido vidas para Jesus, o ano todo eu não consegui, mas Deus me mandou lá no Piauí. E quando eu cheguei lá no Piauí, só lá, foram 22 vidas para Jesus. Só lá. Então você vê que Deus tem os métodos dele de fazer as coisas. Mas uma coisa era certa, a minha lista era grande. E 70% do que estava escrito não aconteceu.
E aí, a minha esposa chegou no último dia do ano e falou assim, vamos fazer o nosso propósito. E eu não fiquei feliz, satisfeito de fazer. E eu falei, não sei, vamos esperar mais um pouco. Aí chegou no último dia do ano, e aí veio o tema, por meio do nosso pastor presidente, vai ser o ano do recomeço. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, olha, não vou fazer outro propósito. Ela falou, por quê? Você está doido? Você perdeu a fé? Você não vai fazer nada? Eu falei, não vou fazer. Eu vou pegar esse aqui, que Deus já me deu e não aconteceu, mas foram coisas que Deus colocou no meu coração. E eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Talvez você tenha começado coisas na sua vida e coisas não deram certo. Eu quero falar para você que o nosso Deus é Deus de recomeço. É Deus de recomeço. E nós vamos ver isso aqui na vida desse homem chamado Abraão. Mas antes de eu ir em Gênesis capítulo 15, eu quero mostrar para vocês Romanos 4. Um detalhe que Paulo fala da vida de Abraão. Romanos capítulo 4. Versículo 22. Vamos ler a partir do 20. Não duvidou, pois, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé foi fortalecido, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometeu. Pelo que isso foi lhe imputado como justiça. E não somente por causa dele está escrito que isso foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Vamos orar, Pai. Aqui está, Senhor, a Tua palavra, aqui está as nossas vidas, aqui está, Senhor, o Teu Espírito no meio de nós, meu Deus. Que o Teu poder venha, meu Deus, sobre as nossas fraquezas, que o Senhor realmente venha, Senhor, nos aperfeiçoar nessa manhã, que a graça do Senhor seja derramada em abundância e que a gente possa reter essa graça, reter a graça do Senhor na nossa vida, Pai. Queremos realmente, Senhor, viver uma vida nova, queremos viver em novidade de vida, Senhor. Não estamos, Senhor, satisfeitos com coisas erradas que fizemos, meu Pai. Não estamos satisfeitos, Senhor, com toda vez, meu Deus, ter que recomeçar por não ter forças de conseguir chegar aos nossos alvos, aos nossos objetivos. Meu Pai, que o Senhor, de uma vez por todas, venha com um poder que possa cortar toda corda que nos prende, todo laço que nos amarra. Que o Senhor venha, meu Deus, com a Tua espada, porque a Tua espada ela é cortante, a Tua espada ela é penetrante. A Tua espada, Senhor, ela consegue, Senhor, alcançar o inalcançável por nós, meu Deus. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, coloque sonhos no coração, venha trazer mudança na mente, mudança no coração, mudança na maneira de pensar, na maneira de enxergar, na maneira de ver, na maneira de se portar, Senhor. Que nós possamos ser transformados em um outro homem aqui neste lugar, meu Pai. Que isso tudo seja feito e notório, Senhor, aos olhos das nações, porque queremos ser as testemunhas que vão dizer: o Senhor está no meio de nós, o Senhor está no meio de nós, Pai. Faz coisas maravilhosas, Senhor, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Você que concorda, diz: amém. Amém. A palavra vai dizer que Abraão creu. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Paulo está citando isso, a igreja de Romanos. Ele está citando uma menção que é feita lá em Gênesis.
E eu queria que você viesse comigo. Quando diz que Abraão não duvidou, mas creu, isso está em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus chama Abraão, diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante que esse texto, essa passagem, ela está em Gênesis 12. Quando diz e Abraão creu, está em Gênesis 15. Mas quando Deus chama para fazer as promessas, está em Gênesis 12, versículo 1. Você pode ler aí, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar. Tu serás uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma série de promessas aqui, quando Ele chama Abraão em Gênesis 12. Qual é o problema aqui, querida? A gente acha que Deus chamou Abraão nesse momento aqui, em Gênesis 12. E eu queria que vocês lessem comigo o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão. Quando saiu? Quando saiu? Quando saiu? Da onde ele saiu? Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, Abraão sai, ele sai de Harã. E a gente acha que aqui foi a primeira vez que Deus falou com ele, mas não foi. Por quê? Porque quando você lê Gênesis 15, viram as folhas aí, versículo 7, diz assim, ó: disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que lhe tirei de Ur. Mas quando a gente vai no Novo Testamento, só para reforçar o que eu estou dizendo, e você vai em Atos capítulo 7, venha comigo. Atos capítulo 7, versículo 2. Atos 7, 2. Vai dizer o quê? O Rei da Glória apareceu. Isso é a pregação de Estevão, querido. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar e ele diz assim: varões valorosos, o Rei da Glória apareceu ao vosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes dele habitar em... E disse, está escrito aí, disse o quê? Sai da tua terra, da tua parentela. Mas, querido, quando é que Deus disse isso? Deus disse isso em Gênesis 12, quando Abraão estava em Harã. Não, mas isso é o que está registrado para a gente. Mas o que a Bíblia está mostrando em outros lugares é que Deus já tinha falado isso antes. Em Gênesis 11, quando Abraão morava em Ur dos Caldeus. Deus está falando: foi eu que lhe tirei lá de Ur dos Caldeus. E é interessante, depois você pode ler Gênesis 11, que Abraão está em Ur, não mostra Deus conversando com ele, mas fala que ele saiu para ir para uma terra chamada Canaã, ou seja, Deus já tinha falado. Ele saiu para ir para a terra chamada Canaã, mas olha o que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Ele não faz isso. Ele ouve a vontade de Deus e ele só faz parte da vontade. Ele faz a primeira parte, sair da terra, mas ele não sai da parentela. Ele leva o pai, Terá, ele leva o irmão chamado Harã, ele leva o sobrinho chamado Ló, e ele sai. E nós temos essa capacidade, a gente faz isso o tempo todo. Deus fala algo para a gente e a gente não consegue fazer tudo o que Deus falou. Parece que a gente só consegue fazer parte daquilo que Deus falou. Deus está falando um todo para nós, para que a vontade dele seja executada na nossa vida. A gente até quer fazer, a gente até começa, mas parece que é que nem Abraão. A gente faz pela metade. Abraão fala: sai e sai só. Sem a parentela, sai do meio dela. Ele sai, mas ele não sai só. Ele sai com a parentela. E sabe qual é o interessante? O interessante é que ele não consegue chegar onde Deus quer. Porque Deus está falando: vai para a terra que eu te mostrarei. E ele não chega. Ele chega em um determinado lugar e a palavra vai dizer que o irmão dele, chamado Harã, morre.
E na terra que o irmão morre, aquela terra começa a se chamar Harã. Por isso que diz que Abraão saiu de Harã. E Abraão não sai, ele continua lá. Depois, Deus tem que tirar o pai. O pai Terá morre. Terá, a palavra Terá, que é o pai de Abraão, Terá significa parada. Terá significa algo que foi interrompido. Às vezes Deus fala algo para você, querido, mas vem situações para te fazer parar. Vem situações para interromper aquilo que Deus começou na sua vida. E Deus está falando lá desde Gênesis 11, Abraão, sai, vai para a terra que eu vou mostrar. Olha, tenho tudo isso aqui para fazer na sua vida. Vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Por meio da sua vida, outras pessoas vão ser abençoadas. Abraão até crê, ele sai, mas ele não sai por completo. Ele não sai da parentela, e aí tem Terá lá, que faz parar, que faz ele ficar. Mas eu louvo a Deus, porque você vai perceber que Deus está falando aqui, desde Gênesis 11 com ele. Deus repete em Gênesis 12, e diz que quando o pai e o irmão morrem, ele sai. Aí vem Gênesis 12, Deus fala de novo com ele, mas diz que agora ele ainda não sai só, ele vai com um sobrinho chamado Ló. E aí, querido, a gente sabe, ele desce para o Egito, ele mente, ele faz coisa errada. Você não ouve mais a voz de Deus. Deus não fala mais com ele. Você sabe quando é que Deus volta a falar com ele? Deus volta a falar com ele em Gênesis 13. Lê comigo. Quando Deus volta a falar com ele. Versículo 14. Disse o Senhor, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Talvez você diga, Deus não fala mais comigo. Ah, Deus não fala mais comigo. Sabe por quê? Porque Deus já falou. Deus está esperando você fazer aquilo que Ele já falou com você. Você vai ver que às vezes vai acontecer isso. Vai ficar aquele espaço de tempo. Deus falou em Gênesis 11, Deus falou em Gênesis 12. E você ainda não fez. Mas diz que no momento que eles se separam, como Deus falou lá atrás, sai da sua parentela, diz, aí Deus volta a falar com Abraão. E disse Deus a Abraão, depois que ele se separou de Ló. Querido, Deus já falou com você. E eu glorifico a Deus, porque se você está aqui hoje de novo, é porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos como Abraão. Está escrito não só por causa dele, mas por causa daqueles que haveriam de crer com a mesma fé que ele. Deus vem em Gênesis 11 e diz, sai, ele não consegue fazer por completo. Deus vem em Gênesis 12 e fala de novo, pela segunda vez. Pela segunda vez, Deus fala de novo. Aí vem em Gênesis 13, Deus vem falar de novo, e você vai ler, ele vai falar a mesma coisa. Pela terceira vez, Deus é Deus de primeira chance, Deus é Deus de segunda chance, Deus é Deus de terceira chance. Deus está insistindo em você. Ele está insistindo em você. É um tempo, querido, da gente recomeçar. Recomeçar. Só que a gente tem que recomeçar do jeito certo. Fale para o seu irmão, recomece do jeito certo. E o jeito certo é começar a fazer aquilo que Deus mandou fazer por completo. Por completo, sem meio termo, sem falha. Talvez Abraão já tivesse alcançado algumas promessas aqui em Gênesis 11. Mas só vai começar com as coisas a acontecer a partir de Gênesis 14. Porque ele não consegue fazer por completo. E aí, querido, eu estou com vocês em Gênesis 15. Gênesis 15, olha só. Eu quero que você pegue isso para a sua vida, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. O versículo 1 vai dizer assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão e disse. Veio uma palavra de Deus a Abraão e disse. Deus está falando com Abraão. Deus está falando com Abraão. Versículo 2. E respondeu Abraão. E respondeu Abraão está falando com Deus. Versículo 4. E respondeu logo o Senhor. Deus está falando com Abraão. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Quem pode me dizer? O que é que está acontecendo aqui? Um relacionamento.
O que está acontecendo aqui, querido, é uma conversa. É uma camaradagem, você vai ver. É uma amizade que existe aqui. Deus está falando algo para Abraão. Hoje Deus está falando com você. Abraão está pegando aquilo que Deus falou e está conversando com Deus. Deus está falando, Abraão, olha, versículo 1. Eu sou o teu escudo e a sua recompensa. Aí sabe o que é que Abraão fala? Versículo 2. É mesmo, Deus? Cadê meu filho? O que eu tenho aqui é o meu herdeiro, um servo na minha casa chamado Eliezer. Ele que vai ser o meu herdeiro de tudo, porque eu só me prometeu um filho, eu não tenho um filho. Olha só, Deus está falando, eu sou a tua recompensa, e Ele está dizendo, tá bom, mas cadê meu filho? E aí, a palavra vai dizer que logo respondeu o Senhor. Você quer saber? Sai da sua tenda e olha para as estrelas dos céus. Então, olha só, Deus está falando algo, Abraão está pegando aquele algo que Deus está falando, e Abraão está colocando aquilo ali diante de Deus, em oração, e Abraão fala com Deus, e Deus fala com Abraão, Abraão fala com Deus, e Deus fala com Abraão, e Abraão fala com Deus, e Deus ouve, e Deus fala com Abraão, e Abraão ouve. É isso que Deus está esperando de você. Você vai falar com Ele, Ele vai falar com você, você vai falar com Ele, você vai ouvir, e Ele vai falar com você, e Ele vai te ouvir. Vocês vão continuar conversando, porque Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus de amizade, Deus é Deus de camaradagem, Deus é Deus que quer andar junto, querido. É andar junto. E aí ele fala, olha aí, Abraão, o que eu estou falando é o seguinte, olhe para as estrelas dos céus. E é interessante que a gente acha que quando Deus fala para Abraão, olhe para as estrelas dos céus, a ideia que nós temos é que quando Deus está falando isso, está de noite, mas não está de noite. Por que a gente acha isso? Porque estrela você só vê à noite. Mas quando a gente se atenta ao que o texto está dizendo, Deus, versículo 5, conduziu Deus Abraão para fora da tenda e fala, olha para as estrelas do céu, se é, e conte, se é que pode contar, conte se você puder contar. E aí, a palavra vai dizer que Abraão creu, e Abraão fala, como eu saberei que eu hei de herdar? E Deus fala, pega 3 animais e sacrifica. Abraão vai pegar os animais e vai sacrificar. Aí vem o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. E ao pôr do sol. Querido, o pôr do sol. Só no versículo 12, depois que Abraão sacrifica, que vem o pôr do sol. Antes do pôr do sol, está de dia ou está de noite? De dia. É antes do pôr do sol, no versículo 5, que Deus está falando, olha para as estrelas dos céus. Porque a noite só chega no versículo 17, ó. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. E o versículo 18 vai dizer, e naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Que dia? No dia que Deus chegou e falou, olha, eu sou o seu escudo e a sua recompensa. Eles começam a conversar. Abraão fala, cadê a minha recompensa? Cadê meu filho? Deus fala, olha para o céu. E aí, só no final da tarde, no pôr do sol, depois que ele vai sacrificando, versículo 7, 8, 9, 10 aqui, que vem a noite, e naquele mesmo dia, Deus faz uma aliança com ele. Pastor, como é que Deus vai mandar ver estrela? Foi isso que minha esposa veio falar para mim. Amor, não tem como. Estrela só se vê de noite. Mas isso aqui, querido, é algo que condiz com a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não posso ver. Abraão não conseguia ver as estrelas, mas ele sabia que estava lá. Ele tinha certeza que estava lá. Ele sabia que na hora certa ia aparecer. Embora, querido, Deus esteja falando com você e você não consiga ver o resultado daquilo que Deus está falando, saiba, está lá, a palavra está de pé e na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. E a palavra diz que isso está escrito. Paulo fala, está escrito isso, não é por causa de Abraão, mas é por causa daqueles que vão crer com a mesma fé de Abraão. Com a mesma fé. É a mesma coisa que vai acontecer para você. Deus vai falar, as circunstâncias vão dizer, não tem nada a ver. Deus vai falar, olha lá as estrelas, cadê as estrelas? Você pode contar? Não, não pode.
Não pode, porque não consegue ver, mas isso é a maravilha dessa mensagem. Mesmo ele não podendo contar, não podendo ver, diz que ele creu. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim tem que ser a nossa vida, querido. E aí ele vai falar aqui de duas descendências. Quando ele fala assim, Abraão, olha as estrelas dos céus, ele está falando da descendência. Assim será a sua descendência. E quando você vai ler Gênesis 22, que Abraão vai sacrificar Isaac, Deus manda o anjo bradar, o anjo brada, diz, não faça isso, Deus sabe que agora você o teme. E digo que a sua descendência vai ser como as estrelas dos céus e vai ser como a areia do mar. Então Deus traz aqui para Abraão duas descendências. Uma como a areia do mar, é uma descendência da terra, e outra como as estrelas dos céus, é uma descendência dos céus. E a gente sabe quem é a areia do mar. Leia Romanos capítulo 9 e você vai ver o apóstolo Paulo citando um texto de Isaías dizendo: ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Então quem é que é a areia do mar? Diz Isaías no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. A areia do mar é a nação de Israel, é a descendência de Abraão da carne, é a descendência de Abraão do sêmen de Abraão, é a descendência de Abraão da terra. E quem é que é as estrelas dos céus? É os descendentes de Abraão, mas não da carne, mas da mesma fé que Abraão tem em Deus. Então, Israel é a descendência da terra. Nós somos os descendentes dos céus, as estrelas dos céus. Os descendentes do Senhor Jesus. Aqueles que têm a mesma fé que Jesus. Paulo vai dizer, Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Para que nós também que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o qual também seremos por eles justificados. Nós somos a descendência dos céus. E aí Deus vai pegar esse povo da terra, que é a areia do mar, os judeus, e os outros que não fazem parte da descendência de Abraão, os gentios. E o que é que Deus vai fazer? Efésios capítulo 3, venha ver. Efésios capítulo 3. Versículo 12. Perdão, Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Perceba, naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, com Cristo, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue. Porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio. Preste atenção, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, você que estava longe de Deus, porque você estava fora da aliança que Deus fez com o mundo, e a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fala para Israel, eu só não vou destruir vocês por causa da aliança que eu fiz com o meu amigo Abraão. Porque o povo não queria saber de Deus, o povo era rebelde. Mas tinha um que tinha uma amizade com ele. Aí ele fala, por causa da minha aliança com ele, eu vou permanecer de pé. Se você fizer uma amizade com Deus, querido, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas, Deus vai honrar isso. E aí Deus está dizendo aqui, olha, de ambos, de judeu, de Israel, de aliança de Abraão e gentio, que estava fora da aliança, de ambos, Deus fez um só povo, as estrelas dos céus. Um só povo. E o que foi que Deus fez? Deus derrubou a parede de separação. Existia uma separação entre a gente e Deus. Existia um muro. Na verdade, até com Israel, existia um véu que separava. Você vai ver que na antiga aliança,
a presença de Deus, ela era separada. Deus manda fazer uma arca e Deus vai dizer assim, ó, é nessa arca que eu vou manifestar a minha presença. Mas você vai ver que a arca está num lugar chamado Santíssimo Lugar. Nesse lugar tem um véu para você acessar ela. E é um lugar que as pessoas, Deus está falando lá, não entrem, para que não morra. E você vai ver que em todo o tabernáculo tem uma figura que se repete. É a figura do querubim. Você vai ver que Deus manda fazer a arca onde vai descer a presença dele. E na arca tem querubins, um de frente para o outro. Você vai ver que no véu, onde Deus manda separar a arca, no véu tem querubins, um de frente para o outro. Você vai ver que no tabernáculo, nas colunas, mandou Moisés desenhar querubins. Nas cortinas, Deus mandou Moisés desenhar querubins. Então o tabernáculo é um lugar que tem querubim por todo lado. E quando você olha para o querubim está trazendo uma mensagem para você. É a mensagem da primeira vez que você lê o nome dele na Bíblia. Quando é a primeira vez? É lá no Jardim do Éden. Quando Deus expulsa o homem, Gênesis capítulo 3, do jardim, Deus põe na porta do jardim querubins e uma espada dando volta, mas está os querubins no plural. E esses querubins, diz a Bíblia, estão lá para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus expulsa o homem do jardim e o querubim está dizendo, agora aqui você não entra. O querubim está dizendo, para a vida eterna você não toca. O querubim está dizendo, acesso agora à eternidade você não tem mais. Então o querubim está dando uma mensagem, daqui você não passa, você não tem acesso a Deus. E aí Deus vai dizer, ponha os querubins. Arão é o sumo sacerdote. Arão, não entre toda hora no véu, senão você vai morrer. Você vai entrar, Arão, só uma vez no ano. Então não eram os sacerdotes que entravam dentro da arca, era só o sumo sacerdote. Não é quando ele queria, era só uma vez no ano. Não é de qualquer jeito, era só quando ele se purificava pelos pecados dele e entrava com o sangue na mão, para não morrer. E você vai ver que pessoas que tocavam na arca morriam na hora. Uzá tocou, caiu morto. Os filisteus roubaram a arca, todo mundo morreu. Você vai ver que isso acontece por quê? Porque a presença da eternidade de Deus, a vida eterna, o homem não tem acesso mais. O caminho foi fechado. O caminho está bloqueado. Você não tem mais acesso para Deus. E tem um muro de separação. Tem um véu que separava. Mas a palavra vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, o Filho de Deus. E ele foi na cruz do Calvário, lá naquela cruz, na hora que ele está sendo crucificado. Jesus na cruz, sou eu na cruz. Jesus na cruz, é você naquela cruz. E aí Jesus diz, Pai, está feito. Está tudo consumado. Aí o apóstolo João vai escrever que naquele momento que Jesus diz, está consumado, entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Diz que naquele momento, lá no templo, aonde tinha um véu, com um querubim de frente para o outro, dizendo, o caminho para Deus está fechado. Diz que lá no templo, o véu foi rasgado de cima a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, como se o homem pudesse rasgar, mas ele foi rasgado de cima a baixo, como se Deus olhasse para Jesus e disse, eu aceito o sacrifício, eu aceito o sacrifício. Aí o autor aos Hebreus vai dizer agora, querido, com ousadia, você pode entrar no Santíssimo Lugar por causa do novo e vivo caminho que Jesus abriu para você. Agora você pode entrar, agora você pode acessar, agora você pode estar diante de Deus. Coisa, querido, que nem Abraão teve esse privilégio. Coisa, querido, que nem os homens do Antigo Testamento sonhavam em ver esse dia. Hoje você tem liberdade direto a Deus, sem impedimento, sem barreira, sem querubim. O muro de separação caiu por terra. Caiu por terra. E nós não valorizamos isso. E só existe uma maneira de você acessar esse muro. Paulo vai dizer, no capítulo 3, versículo 1, o que é que ele vai dizer? Por esta causa, leia aí. Efésios 3, não está aberto aí em Efésios? Versículo 14.
E o 15. Olha só. Por esta causa. Por quê? Porque o muro caiu por terra. Porque agora temos acesso a Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, o qual toma por nome toda a família de Deus aqui na terra. Por esta causa, me ponho de joelhos. Então, a única forma de você agora entrar na presença de Deus é se colocando é por meio da oração. Não tem outra forma. É só por meio da oração. Lembra de Abraão? Abraão ouvia, mas Abraão falava, Deus ouvia, falava, Abraão ouvia, falava com Deus. É só por esse meio para você ter acesso. Não tem outro meio, querido. É esse meio, a gente quer evitar. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer recomeçar, mas da forma errada. Porque você fala assim, eu estou pedindo a Deus, as coisas não acontecem. E aí Tiago, irmão de Jesus, vai dizer, pedes, mas não recebem, porque pede mal. Porque pede mal. Para os vossos próprios deleites, é isso mesmo. Porque pedes mal. Pastor, como é então que eu vou pedir da forma certa? Como é que eu vou recomeçar da forma certa? Seguindo o que Deus te ensinou. E o que foi que Deus te ensinou? É aqui que eu vou terminar com vocês. Mateus capítulo 6. Venha comigo. Versículo 9. Talvez esse seja o único texto da Bíblia que vocês não precisem nem ler. O que é que Jesus te ensinou? Quando for orar, oreis assim. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim nas terras, e o pão nosso, perdoai, assim, não nos deixeis, mas livrai-nos, porque o teu reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Maravilha, olha como a gente sabe, de cor. Só que isso aqui, querida, Jesus está colocando princípios que quando você for acessar a presença de Deus, você tem que observar. Então, hoje eu venho aqui numa missão, que é o que Deus tem me ensinado e é o que eu tenho me esforçado a fazer. É tentar orar do jeito certo. Eu tive que recomeçar com a minha oração. Porque um dia Deus me mostrou como eu orava errado. O apóstolo João, em 1 João, ele vai dizer assim, olha, se você pede conforme a vontade de Deus, é certo que Deus está te ouvindo. E se Deus está te ouvindo, a sua oração vai ser atendida. Mas, querida, a sua oração vai ser atendida, João diz, quando você pede conforme a vontade de Deus. E como é a oração da vontade de Deus? É isso aqui que Jesus está falando. Mas o que é que isso aqui está me ensinando? Primeiro, esse texto, Jesus está dizendo assim, ó, quando você for orar, porque orar é normal. Orar é normal. Tem 3 coisas aqui que ele fala que é normal. Quando você for ofertar, quando você for dar esmola, quando você for orar e quando você for jejuar. É essas 3 coisas que está aqui. Porque na vida de alguém que conhece Deus, ofertar, dar esmola, ajudar o necessitado é normal. Na vida de quem conhece Deus, orar é normal, é uma coisa comum do dia a dia. Na vida de quem conhece Deus, jejuar é normal. E Jesus fala, quando você for fazer isso, porque você vai ter que fazer, faça da forma certa. E aí ele vai começar a falar a forma errada. Ele vai dizer assim, olha, versículo 5. Quando orar, não. O não está simbolizando a forma errada de se fazer.
Não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. O tempo todo, querido, ele está falando assim, ó, quando orar, você não ore, porque as 3 coisas que ele vai falar, dar esmola, orar e jejuar, ele vai usar 3 vezes a mesma palavra. Não faça como os hipócritas. Porque são pessoas que estão fazendo não é para Deus, estão fazendo para que as pessoas vejam. E esses já receberam a recompensa, porque as pessoas estão vendo. Mas é a recompensa dos homens, não é a de Deus. Então, Jesus está dizendo, não ore como eles oram em pé, para que os outros vejam que eles estão orando. Meu Deus, e nós evangélicos temos essa capacidade de só orar. Se você perceber os detalhes, você vai perceber que a gente consegue fazer isso. Só orar quando os outros estão vendo. Você sabe, quer ver? Qual é a maior parte do tempo que a gente realmente consegue orar de verdade? É quando nós estamos na igreja. Tem alguém vendo você orando? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Isso aí o que é que Deus está ensinando para você? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Esse negócio, querido, de entrar no seu quarto e fechar a sua porta, o seu quarto pode ser um banheiro, o seu quarto pode ser quando você está andando na estrada sozinho, o seu quarto pode ser dentro do seu carro, o seu quarto pode ser você no ônibus, mas o seu quarto é um momento aonde o que você tem que observar é você está fechando a porta, é um momento que você está reservando, está dizendo, ó, agora sou eu e Deus só. Sou eu e Deus. Agora é só eu e Deus. É um momento que você está tirando para Deus, aonde não tem mais ninguém, só está você e Ele. Não é aqui. Não é aqui. A não ser que você esteja sozinho aqui. Mas senão não é esse o momento. Porque senão diferença nenhuma tem você desses caras aqui hipócritas. Diferença nenhuma. A sua vida com Deus, ela não é medida, querido, pelos momentos que você está na igreja. A sua vida com Deus é medida pelos momentos que você está com Ele fora da igreja, que é onde você passa mais tempo na sua vida. É assim que é medida a sua vida. E Deus está falando, olha, você vai ter que separar um tempo e você vai dizer, esse momento, eu não tenho telefone, eu não tenho lar, a mulher, eu faço isso, eu falo, amor, não me incomode. Só se acontecer algo grave. Não me chame, vai com as crianças, sai, porque agora é só eu e o meu pai. Tem que ter esse momento, querido. Tem que ter, Jesus está falando, é necessário. E se você aprender a fazer isso, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus tem recompensa para a sua vida. Então, como não fazer? Não fazer como todo mundo faz que veja. Então, a gente gosta de orar na igreja, mas todo mundo está vendo a gente orando. Deus está falando, não faça isso. Não é que você não deve orar aqui, você deve orar aqui. Mas essa não é aqui a sua vida de oração. Não faça isso. Vai no lugar, tira um tempo para Deus, e Deus vai estar em secreto lá com você. Eu aprendi, querido, esse segredo. A gente vê, as pessoas até, né? Graças a Deus aqui não tem isso. Mas a gente vai por aí, a gente vê que as pessoas vão orar a Deus. A pessoa até muda a voz, né? O ruim quando você ora na presença dos outros é que você fica escolhendo as palavras. Você quer escolher as palavras bonitas porque você sabe que seu irmão está ouvindo. Quando você está com Deus, querida, o negócio é outro. Senhor, eu sou um miserável mesmo, não presto. A oração já é outra, não tem véu, não tem separação. Você sabe quem você é. Chega no céu. Aqui a gente está fazendo para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí, o que é que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim, olha, de novo um não. De novo um não. Versículo 7. E orando não useis de vãs. Já viu a sua oração programada? Parece que sempre começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. A gente começou a criar esse vício. Estamos falando de nós evangélicos. A gente começou a criar esse vício, quem dobra o joelho, a gente já sabe como a gente vai começar, a gente já sabe como vai terminar,
Eu já sei o que vou falar. As pessoas já começam a estar passando por uma dificuldade. Quando dobra o joelho, a primeira coisa que vem é a dificuldade. E no outro dia, a dificuldade. E no terceiro, a dificuldade. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma repetição. E Deus está falando, não faça isso. Não faça isso. Não entre nesse modo automático, querido. Eu quero dizer para você, olha, a gente tem que aprender a desacelerar a nossa vida. A gente é muito, eu tenho que fazer alguma coisa agora, eu tenho que fazer não sei o quê. Não, a gente tem que desacelerar, a gente tem que entrar num ambiente com Deus. E no início não tem nada fácil. Mas a gente tem que aprender a descansar o nosso coração no Senhor. E deixar acontecer, deixar rolar, ter paciência, dar tempo para o Espírito Santo falar, e você vai ouvir a voz de Deus, e você vai falar, e Deus vai botar mais palavras na sua boca, e você vai deixando fluir. Então, para com esse negócio de ficar repetindo. Jesus está falando, não faça isso. Então, faça como, pastor? Faça assim, ó. Quando for orar, oreis assim. Pai nosso. Primeira coisa aqui. Porque às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho muita coisa para falar para Deus. Mas quando você observa aqui o que Jesus está falando, primeira coisa, Jesus está chamando Deus de Pai. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Porque na cultura judaica, eles não conhecem Deus como Pai. Na cultura judaica, Deus é o Senhor, eu sou o servo. Deus é o Criador, eu sou a criatura. Deus é o oleiro e eu sou o barro. Olha a distância de Deus e eu na cultura judaica. As orações são tudo assim, o tempo todo. Ninguém vai dizer que Deus é Pai aqui, antes de Jesus. Mas Jesus vem e Ele está mostrando uma realidade que aqueles que foram chamados para ser de Deus não conhecem. Jesus está dizendo, quando você for separar esse tempo para Deus, saiba, Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. O apóstolo Paulo em Romanos 8 vai dizer, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de ousadia, onde nós podemos clamar, Abba, Pai. Dizer, papai, paizinho. Porque se você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, este não é dele. Mas se você tem o Espírito, este é dele e Deus te adotou como filho e agora você pode dizer que Deus é seu Pai. Você pode entrar e dizer Pai. Então, aqui, querido, tem pelo menos algumas qualidades de quem Deus é. Porque a oração está começando com quem Deus é. E quem Deus é? Deus é, versículo 9. Deus é Pai. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Deus é Rei. Deus é Pai. Deus é Rei. Você vai ver o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus é provedor. Livra-me no mal. Deus é libertador. Perdoa os meus pecados. Deus é perdoador. Tu é a honra, a glória, é o poder. Deus é poderoso. Então, quando você começa a ver quem Deus é o meu Pai, mas Ele não é só meu Pai, Deus também é o meu libertador, Deus é o meu salvador, Deus é o todo-poderoso, Deus é o provedor da minha vida. Olha quantas coisas você tem para falar com Ele. Quando você começa a conhecer quem Ele é. E aí, queridas, você vai ver que Ele começa a falar isso. Pai nosso que estás nos céus. Pai, Pai, meu Pai, meu, hã? O pão, meu pão, não é meu pão não? Livra quem? Livra-me. Quem? Você percebeu
que na oração que Jesus está ensinando, você não está nela? Ou se você está junto com outras pessoas. Não é meu pai, é nosso pai. Não é o meu pão. O pão, nosso. Não é o meu livramento. É livra-nos, perdoa-nos. É sempre no plural, querido. O que é que Deus está falando? Porque o que é que a gente faz? A gente faz o errado. Quando a gente dobra no nosso joelho, a primeira coisa que vem sou eu. Eu em primeiro lugar. Eu agora, é a minha necessidade, é o meu problema, é o meu sonho, é a minha vida, é o meu futuro, é o meu mundinho, é o meu cachorrinho, e é o eu, passa ano, passa mês, passa dias, passa semana, a oração. Se você for sincero com Deus, você vai perceber que a oração é sempre a mesma, sempre sou eu. E o que é que Deus está lhe ensinando? Quando você dobrar o seu joelho por esta causa, porque a parede caiu por terra, primeira coisa que você deve lembrar é nosso. Lembre do seu irmão. Lembre da sua família. Lembre dos outros. Esqueça você um pouco. Querido, eu tenho um conselho do Espírito Santo para você hoje. Esqueça que você existe. Esqueça de você. Quer começar a oração do jeito certo? Esqueça de você. Põe você de lado. Porque o que Deus está nos ensinando aqui é o Pai Nosso. É nosso Pai. É o pão. Preciso da provisão? Preciso. Mas é nossa provisão. É a nossa. Em momento nenhum Ele põe meu aqui. Em momento nenhum. Olha só quantas coisas a gente faz errado. Olha só. Vai olhando, querido. E aí, Ele vai dizer assim, ó. A oração começa falando pelo menos aqui 3 coisas que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Você vai perceber aqui, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Santificado seja o teu nome. Querido, o nome de Deus já é santo. Pelo menos por 3 vezes santos querubins vão falar, santo, santo, santo é o Senhor. Não tem sentido você pedir para que o nome de Deus seja santificado, porque o nome dele já é santo. Quando ele está falando isso aqui, ele está falando uma coisa que é para acontecer sobre a sua vida. Porque a palavra diz, se ouvirem a minha voz e andarem nos meus caminhos, então serão chamados pelo nome do Senhor. Aleluia. Você agora é um representante de Deus. Agora que você é de Jesus, você agora é chamado pelo nome do Senhor. E quando Jesus está dizendo, santificado seja o vosso nome, é que a sua vida seja uma vida separada em toda a sua maneira de viver. É uma coisa que você está trazendo para você, para que o nome do Senhor na sua vida seja santificado. Então, a primeira coisa que tem que estar na sua oração é que você possa buscar essa vida separada. Essa vida santificada, é o que significa santificado, né? Ser separado, né? Essa pureza, porque a palavra vai dizer que sem santificação, ninguém vai ver Deus. Sem a santificação, a qual, diz Hebreus, ninguém verá a Deus. Então é uma coisa necessária para a gente estar próximo dele. E isso só vai acontecer quando a gente aprender a pedir isso na nossa vida. A orar por isso na nossa vida. Santificado seja o teu nome, seja feita, venha o teu reino. O que é um reino? O que é um rei? É um governante. Um reino é um governo. O reino é quem traz as diretrizes, o reino é quem manda. O que você está dizendo agora é, Senhor, reine sobre a minha vida. Reine, que não viva mais eu. Reine. Seja feita a tua vontade. Aí complicou. Reine sobre mim. Não deixe que a minha vontade seja feita, mas seja feita a tua vontade. Aí aperta, né, irmão?
Aí aperta, né? Você sabe quando as coisas vão começar a mudar de verdade? Quando você recomeçar a orar do jeito certo. Tudo está falando de Deus. Você viu que até aqui, já estou terminando a oração que Jesus te ensinou. Não entrou nada material. Já cheguei na metade da oração e não tem nada material aqui. Não está pedindo nada, não está pedindo carro, não está pedindo nada. Não tem nada material aqui, nada. Não está falando de necessidade, nada. Até aqui. Então por quê? Quando a gente começa, sempre vem as coisas materiais na frente da nossa oração. Por que a gente fica colocando as coisas materiais na frente? Quando Deus nunca nos ensinou isso. Ah, pastor, mas agora, graças a Deus, chegamos no pão. No pão nosso, agora sim, pastor. Agora sim, o pão nosso, né? O pão nosso é a necessidade suprida. A conta para pagar. Toda a vida. O pão da vida. Pão nosso, pão da vida. Pode ser o pão da vida. Mas eu acho que na maioria o pão nosso é minha despensa cheia. É o Deus que vai prover. É as contas que tem que ser pagas. E a gente gosta de começar a nossa oração com o pão nosso. O pão nosso só vem aqui no final. Só que, querido, esse pão aqui, Jesus não está falando de coisas materiais. E você sabe por que eu sei disso? Porque no mesmo texto, no versículo 25, ele vai dizer assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de ou beber, ou de vestir. Olha só, querido, não é a vida mais preciosa do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que essas aves? Olha o versículo 31. Portanto, não se inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Olha o que Jesus está falando aqui, olha para mim. Jesus está falando, não se preocupe com as necessidades. Não fique, não, é a palavra não que está sendo usada aqui. Não fique inquieto com as necessidades. Não fique ansioso com os cuidados da vida. Por quê? Porque o vosso Pai sabe que vocês precisam. Não se preocupe. Se Ele está falando para você nem se preocupar com isso, então como é que Ele está mandando você pedir pão? O pão, querido, aqui não tem nada a ver com nada disso. Não tem nada a ver com nada disso aqui. Quando você lê João 6, Jesus diz, olha, e aqui antes, Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus dizer, nem só de pão, mas de toda que sai da boca de Deus. Aí depois em João 6, Jesus vai dizer, os vossos pais foram alimentados por Moisés com pão que caía do céu. Eu, porém, sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim comerá para a vida eterna. Ah, mas a palavra não diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, a gente gosta de usar esse texto, né? E acharei, batei e abri-se-vos-á. Diz, e ele diz no mesmo texto da oração. Lucas capítulo 11, quando você vem em Lucas capítulo 11, o versículo 2 é a oração do Pai Nosso. Mas quando você chega no versículo 9, Jesus diz assim, por isso o quê? Por causa da oração do Pai Nosso. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Qual dentre vós, agora veja do que ele está falando. Olha o texto dentro do seu contexto. Qual dentre vós que é pai, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Nenhum. Quanto mais o vosso Pai, agora olha o que ele vai falar no versículo 13. Ora, se só vós sois maus
e sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo para aqueles que o pediram. Então esse negócio de pedir e dar, esse negócio de pedir a certeza que a porta vai se abrir, ele está falando do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ah, não, é pedir o carro, a bênção. Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Por quê? Porque isso é tudo que você precisa de verdade, na visão de Deus. Então, quando ele está falando pão nosso, ele está falando dele. Ele fala assim, querido, olhe para os passarinhos. Olhe para os passarinhos. Você já viu algum passarinho morrer de fome? A não ser o que o homem pegou e botou na gaiola para criar. Mas fora isso, você já viu algum passarinho morto de fome aí? Você sabe por quê? Já viu quando você passa e alguém está jogando aqui sem semente? Está jogando pão? Deus está falando, olhe para a natureza. Nenhum passarinho está morrendo de fome, não. Às vezes a mulher está jogando semente, os passarinhos estão vindo comendo, ela está achando que está fazendo alguma coisa, é Deus usando a vida dela para sustentar os passarinhos. É Deus fazendo as coisas. Deus fala, e olha para a natureza que eu fiz. Veja se tem alguma necessidade. Veja se o passarinho está passando fome. Veja se a flor está deixando de ser vestida. Eu estou cuidando deles. Vocês não têm mais valor do que eles, diz o Senhor. Vocês não têm mais valor. Pedro diz, vocês não foram comprados com coisas perecíveis que vão se acabar como ouro e prata. Vocês foram comprados com o sangue do Filho dele. Não tem mais valor vós do que eles. Então, quando você sabe, querido, quem Deus é de verdade, que Deus é o seu Pai, e o seu Pai, Ele está cuidando de você. Você não está vendo nenhum passarinho morrer de fome. Davi fala, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Quando você sabe quem é Deus, essas coisas que a gente sabe que a gente precisa que a porta se abra para a gente trabalhar. E Deus sabe que a gente vai viver do suor do trabalho. A gente sabe que a gente precisa dessas coisas financeiras, mas o nosso Pai sabe que a gente precisa. E isso, querido, não precisa, disse Jesus, nem você se preocupar. Nem se preocupar. Mas eu me preocupo com o quê, pastor? Versículo 32. Buscai primeiro o reino de Deus. Me preocupo com o quê? Com o que está começando a oração. Seja feito o teu reino, reine sobre mim, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Busque primeiro isso que Jesus está lhe ensinando na oração, o resto vem de reboque na tua vida. O resto vem de reboque, querido.